Boa noite, Brasil. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Obrigado aí por mais um dia de live. Obrigado por todo mundo que faz a diferença, que está com a gente todas as noites. Muito obrigado a galera que tem participado, que tem curtido, que tem comentado, que tem feito esse engajamento mesmo com a gente aqui, né, na situação de a gente poder estar trazendo convidados bacanas e vocês estarem com a gente fazendo parte dessa cena bacana. Brasil Cavaco, rapaziada chegando aí, Marcos Passarinho, meus amigos, obrigado aí. E hoje eu tenho a honra, o prazer aqui de poder falar com ela, a qual eu sou muito fã. Tenho boas lembranças e recordações de grandes trilhas sonoras assim da vida. E hoje a gente vai bater um papo com a Adriana Ribeiro, né? Quem não lembra a Adriana Ribeiro? A Adriana é rapaziada. Então você pode fazer parte desse bate-papo com a gente. Vambora. Regis, meu querido, beijo pra você, viu? E a Adriana já tá aqui. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Olha, adorei o filtro, viu? Tem que ter, querido, senão assusta as crianças. Não, que você colocou agora lá no teu feed, né? Falando da live. Ah, que eu falei, ai, nossa, fiquei bronzeada, fiquei rica, uma cara Saint-Tropez. Você sabe qual que é o problema do filtro, né, Fran? Não, qual é? A gente acostuma, e aí a gente acha que a gente é daquele jeito. Aí você acorda, vai olhar no espelho, não é, querido, não é. Você sabe, eu tenho feito tanta live aqui, tanta pesquisa, tanta coisa, que esses dias eu estava vendo uma live minha que eu acabo não vendo depois, porque já tem a outra, enfim. E, poxa, eu estava com uma olheira aqui, eu falei, nossa, gente, acho que eu preciso dar um tempo. Ah, usa esse que eu estou usando aqui, que ele é bem natural. Você vai se dar Pô, bem. que bacana. Adriana, eu queria muito te agradecer, dizer para você que é uma honra poder te receber aqui, uma satisfação Obrigada. muito grande, porque o seu trabalho se confunde com a coisa dos anos 90, com aquela coisa das mulheres do samba, com aquele início, com aquela construção que se deu nos anos 90. A gente, quando revisita, né, ou visita novamente os anos 90, a gente acaba se deparando com você ali, sendo trilha sonora das nossas vidas. Então, muito obrigado por fazer parte das nossas vidas e muito obrigado também por ter aceito esse convite, por bater esse papo com a gente. Eu que te agradeço ao Regis, né, que fez essa ponte. Faz tempo que eu não falo com o Regis, mas eu gosto dele. E eu fiquei muito feliz com o seu convite. Aliás, mandar um abraço também para toda essa galera que está entrando, os fãs que já estavam conosco. Eu participei de uma live com a Adriana Franco. A Adriana, ela trabalhou na época no escritório que fazia a assessoria de imprensa da Adriana Rapaziada. Então ela viveu assim 20 anos, há 25 anos atrás com a gente, naquela loucura. E é sempre muito bom a gente estar falando da nossa história e ver o que isso também representou na vida de outras pessoas. Porque naquela época nós não tínhamos esse feedback, né, Fran? A gente não sabia o que se passava, se realmente as pessoas gostavam. E a gente recebia tanto não, era tanta porta na cara. Quando nós subíamos no palco, muitas pessoas achavam que nós estávamos por cima da carne seca, mas não sabiam o que a gente passava por detrás. Isso é muito bacana de você colocar, nesse tempo de pandemia, onde a gente tem feito muitas lives e tem tido mais acesso aos artistas, até por eles estarem mais em casa, né? E a gente tem conseguido falar mais, e a gente, às vezes, ainda se depara com aquela coisa do não mesmo, né? Inclusive, até um amigo meu ainda brincou, poxa, a época já passou, agora tem que ser mais tranquilo. Como que você vê tudo isso naquele momento, quando você estava ali
uma grande ascensão, principalmente no lance da mídia, né? Independente que a grana ainda não estivesse entrando, mas a mídia mostravam vocês bastante, os shows eram bastante, e o lance de conviver com aquilo. Você sempre foi tranquila com relação a isso? Porque quando eu te chamei, você me disse não por trabalhos e tal, mas assim que você pôde, você mesmo me respondeu, eu não te chamei de volta. Você me respondeu, vamos marcar. Então, você tem isso, esse carinho, esse carisma e esse respeito com o trabalho do outro. Então, naquele momento, era diferente ou você sempre foi assim? Eu acho que a gente tem que pontuar, no caso hoje, todo mundo tem acesso aos artistas, entre aspas, né? Na época nós tínhamos escritório, assessor de imprensa, produtor, gravadora, e aí até você chegar, e eram tantos filtros, e muitas das vezes o artista era uma pessoa simples, uma pessoa acessível, mas quem intermedia criava dificuldades e passava uma impressão negativa. Isso, infelizmente, ocorreu muito, 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 muito. Hoje em dia, o contato é muito mais direto, existe essa coisa do Instagram, da mídia, mas existe a coisa do WhatsApp. Ao mesmo tempo que isso é positivo, Fran, isso é negativo. Porque quando você tem muito acesso direto ao artista, você desmistifica aquele véu que é muito gostoso de ter, que é um. Ai, sabe, o encanto, né? Embora hoje está na moda a desconstrução, né? Mostrar o Assim, dia a dia, o artista com remela no olho, né? A desconstrução. Eu sou da década de 90, para mim é muito difícil, entendeu? Eu ir na padaria desconstruída. Eu quando saio de Zefa, olha, entendeu? É uma loucura. E isso, essa acessibilidade também não quer dizer que o artista estará o tempo todo no 100% dele. Então, claro. nós temos a pessoa física. Então, a pessoa física, independente se você está em casa, se está pandemia, se não está. E o estado emocional? Porque eu, para poder hoje fazer essa live, eu comecei com ela, estou com você e ainda eu sigo, eu tenho algumas gravações. Então, eu fiz um pacote para atender pessoas, todo, tal, fazer. E eu tive que me arrumar, eu tive que me preparar, eu tenho que me maquiar, eu nunca vou fazer esse trabalho desconstruído. E a minha cabeça, ela tem que estar boa para compartilhar esse momento contigo, né? De falar, gente, olha, estou aqui. E nós somos de uma época que a gente não falava, a gente foi criado, né? Eu até falei sobre essa coisa do passarinho, a gente foi tão preso, tão moldado, que quando abre a porta da gaiola, o passarinho fica ali e não sai, né? É Então, verdade. não é verdade, Fran? Então, essa nossa criação, principalmente pessoas como nós, que fomos criados diamantes, né, forjados mesmo, assim, muito, muito na ralação das gravadoras, do não, de não ter feedback se a sua música é boa ou não. É tanto sofrimento que hoje, com a liberdade, a acessibilidade, ela é positiva, mas você tem que ver como está o outro lado, né? E o artista, na pandemia, não vou falar só do artista, músico, quem trabalha com evento, ninguém. Se ninguém tá legal, imagina quem trabalha com isso. Por quê? Porque não está levando comida para casa, porque não está se realizando na alma, que é o nosso negócio. Eu acho que esse é o E pior, né? é o pior, porque quantas vezes a gente fez show de graça? Quantas vezes? Mas porque precisa, né? O nosso ar é a música, é a realização, né? É o troca de energia, né? E então Exatamente. é muito vasta essa resposta. Agora, com relação à acessibilidade da Adriana, pessoa, artista, física, jurídica e tudo mais, eu nunca gostei de perder trabalho, de deixar de atender as pessoas. Como eu te falei, eu acho que depende muito de quem te intermedia. Na nossa época, existiam coisas assim meio restritivas. Então, né? Olha, você vai fazer Globo, você não atende as emissoras. E não é isso. Quando a minha criação, quando eu comecei, primeiro disco, tudo, eu ia de porta em porta de gravado, de rádio, viajei o Brasil inteiro pela Sony, com a Sony, conhecendo todos os radialistas, entendeu?
todos os tipos de rádio, A, B, C, D, Y, Z, e a gente sempre trabalhou. Então, a situação da gente não conseguir dar sequência, às vezes é impossibilidade, seja Sim. pessoal ou de trabalho. Isso é muito importante se colocar, né? Porque você está dizendo sobre a acessibilidade, às vezes também o estado de espírito, às vezes também o trabalho, enfim, tudo que rodeia o artista e todo mundo que faz alguma coisa nos dias de hoje, está todo mundo com o tempo ou não, mesmo em pandemia. Mas só que o barato disso tudo é você entender, por exemplo, você é uma das artistas que a gente percebe que você entende de onde veio. Porque em todas as entrevistas que eu vi suas, você sempre colocou a relação, você sempre colocou aquela coisa de o glamour é uma coisa, mas a realidade às vezes não é a mesma. Sabe, eu vi uma história sua, até que você foi ao banco e estava devedor, teve que andar para caramba para chegar. No Né, dia onde da você... assinatura do contrato da Adriana Rapaziada, eu fui a pé para casa, é verdade. Então, e todo mundo já numa expectativa, você já tinha uma visibilidade. Então, essa coisa de sempre estar com os pés no chão, isso é muito importante. Né? Independente da acessibilidade, você tem a pessoa, você tem o CPF, né? Independente do CNPJ, você tem o CPF o tempo todo né, na frente. Você gosta de pessoas, você gosta de estar envolvida. Eu acho que isso que mantém esse amor dos fãs por você até hoje, porque muita gente também fez essa cena. Muita gente veio de lá dos anos 90 e muita gente simplesmente desapareceu. Né? Olha, é muito difícil lidar com sucesso, Fran. Eu subi e desci tantas vezes e graças a Deus, por ser filha de músico, pela origem do baile, da noite, pela vontade de querer cantar melhor, que eu acho que essa era. Porque hoje nós estamos vivendo a era da fama, onde as pessoas querem ser artista pela fama, pela possibilidade que o poder que a fama possibilita às pessoas. Mas nós fazemos parte de uma geração que a gente queria ir cantar lá no Bem Brasil, lá naquele palco Oh, que era meu em cima Deus. do lago, entendeu? Ver o Vande Doratioto falando, te apresentando. Para fazer aquilo ali, a gente ia acordar muito cedo, né? E ver aquilo lotado, o Sesc Interlagos lotado. Entrar nos shows de determinadas rádios, tocar em determinado programa, ver aquela pessoa falando o seu nome. Ou a emoção de ouvir a primeira vez a sua música tocando no rádio. Você ser escolhido, eu acho que isso não tem preço neste mundo, como foi meu caso, ter sido uma artista que veio lá do Jaçanã, do nada que seja lá. Quando que eu ia imaginar? É uma história de Cinderela, é uma história que eu tenho muito respeito e gratidão a Deus e a todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, independente de resultados ou não, se a gente brigou, se a gente não brigou, eu tenho em todos, porque é um aprendizado tão profundo. E eu não troco essa Adriana de hoje por nenhuma Adriana de ontem, por 50 mil pagantes num show, ou por estar tocando 30 vezes por dia na rádio. Foi tudo muito importante, muito maravilhoso, mas a pessoa que hoje eu sou, que passou por tudo isso, subiu, desceu, ela é um ser humano, junto com o artista. O problema é quando o artista engole o ser humano. E o ser humano. Porque você vive engessado, né? Endeusado, você tem razão sempre e trabalha com pessoas que não te dão um feedback correto. E a internet ela veio com esse poder de botar, embora tenhamos pessoas ainda cegas, mas é uma opção delas. A verdade está aí, nua e crua, sobre todos os aspectos, né? Então, é muito legal
manter o pé no chão, poder ir na feira, comer meu pastel. Pô, isso é muito bom mesmo. Você citou aí o lance da família, né? Seu pai é musical, seu pai era um cara que não tinha rádio em casa, então o teu repertório era tudo forjado por ele, né? Tudo que você ouvia era em função do teu pai, escrevendo arranjos ali para a banda de baile, era isso mesmo? Então, a casa do meu pai, no Jaçanã, tinha a vitrola dele, que ficava no quarto dele. Então, meu pai trabalhava de noite e dormia de dia. Na sala não ia ter rádio. Tinha rádio, sim, da minha avó. Radinho dela no AM, né? Aliás, ainda bem que você está me lembrando que eu tenho que gravar um vídeo, porque a Rádio Capital, amanhã, ela vira FM. Olha que legal, né? Nesses Legal. anos todos, uma das rádios líderes de audiência no AM. A AM é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Então, vai ouvir o Zé Bete, vai ouvir a rádio aquela que vai ser... Eu esqueci agora, gente. Rádio América! Então, assim, a gente ouvia o AM, né, também. Mas eu tive acesso a esse trabalho do meu pai. Então aí foi uma riqueza muito grande, porque meu pai ele trabalhou, meu pai escreveu para o Coisa Nossa. Coisa Nossa foi uma banda, quem é músico, que não é só do samba, né? Assim, sabe a importância do Coisa Nossa. Coisa Nossa era a banda que acompanhava, vamos dizer assim, Wilson Simonal. Só para dizer um pouquinho assim, Não acompanhava o ninguém, né? menino, né? Meu pai era tecladista, então ele tocava de tudo, realmente, mas também ouvia o Vicente Celestino, ouvia Miltinho, né? Já que a gente está falando aqui entre quatro cordas, Miltinho, que foi o samba sincopado, né? Cara de Exatamente. palhaço, pinta de palhaço. E eu amava esse disco, né? E tantos outros álbuns, como também os discos da Beth, os discos da Alcione, aí vai para o Earth and Fire, aí vem para o Al Jarreau, aí passa pelo Emílio Santiago. É muita música. Você sabe que quando eu cheguei no mundo do samba, na verdade, assim, no mundo do disco, eu não entrei no mundo do samba, eu entrei no mundo do disco. Eu saí da noite, do baile, e fui pro disco. A minha cabeça era uma biblioteca musical de muita música. E o meu conhecimento de repertório, quando eu vejo os meus amigos sambistas, eu conheço, mas tem muita coisa que eu não sei executar, porque não foi aquele repertório a minha vida inteira. Entendi. Porque tive que cantar de tudo, né? Mas é muito maravilhoso esse universo todo que a gente tem dentro do samba por causa dos grandes poetas e os grandes compositores. Então eu Quando tive assim você, acesso a muita coisa. quando você entendeu que o samba te pegou? Ah, meu amor, o samba me pegou faz muito tempo, quando eu estava na noite. Só que era um outro samba, já que as pessoas fazem jack É, com o samba, entendeu? Porque o samba que eu ouvia era os discos, vai, da Clara Nunes, da Beth Carvalho, da Alcione, era toda a gama de repertório de João Bosco, toda a gama de repertório de Ivan Lins, que eram coisas, era tudo Chico Buarque, era Martinho da Vila, estava mais na MPB, uhum. certo? E eu tô falando de uma criança, tô falando de uma criança de 7, 8 anos de idade. E Elis Regina. Elis Regina, de manhã, de tarde, de noite, Elis Regina. Que para mim era a excelência a ser alcançada como cantora, como intérprete, como tudo, né? E eu acho que E ainda é, né? Eu acho que nos olha, dias de hoje, porque Gal Costa você, também. você colocou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o lance de querer cantar melhor. Né? O lance essa coisa é muito importante, porque falando-se principalmente do samba, que tem aquela mística de que o sambista ele não é cantor, né? É o cara que vai para o botequim fazer qualquer coisa, enfim. E hoje a gente tem uma gama de cantores excelentes. Acho que a gente vive a melhor fase relacionada aos cantores, ao crooner ali fazendo o samba. E você já tinha essa preocupação lá atrás,
né? Você acha que a tua ascensão não foi do tamanho que você queria, talvez, porque você se preocupou muito mais com a qualidade do que em aparecer? Eu não tinha domínio, né, Fran? Eu não mandava no negócio. Eu era uma menina que estava na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, no projeto certo. Não acho justo, porque eu pago um preço muito caro até hoje, de preconceitos, de portas fechadas, de pessoas que me conhecem e fingem que não me conhecem. Eu acho muito engraçado esse mercado, ele é muito sarcástico, né? Muita gente que comeu pão com manteiga comigo no camarim, assim, sabe? É, de boa, de boa. Não, não, eu te entendo Vai lá, vai perfeitamente. lá, vai lá, tenta a sorte, faz o seu, tudo bem, entendeu? Eu acho que a vida é isso. Quando você tá com dor de barriga dentro de casa, você sabe quem é que vem na tua casa trazer um remédio para você. E o sucesso, ele faz isso, ele mascara. Você acha que todo mundo é seu amigo. Tô te falando assim, eu dividia camarim com todo mundo. E achava lindo. E para mim era uma grande família. E não é essa a verdade, né? Então a O samba tem música. disso, né? O Não, acho samba que é tem disso. tudo. Eu acho que Eu acho que menos vai em tudo. tudo. Eu acho que... assim, eu vejo muita gente chamando sempre as mesmas pessoas, né? Não chamam as cantoras. Quando vocês falam assim, as sambistas, desculpa, gente, não existe, né? Sambista, Beth Carvalho, É, Alcione, Clara Nunes, Leci Brandão e Eliana de Lima, né? Dona Ivone Lara, tem todas as rainhas, tá, gente? Foi até Eliana de Lima, Cristina Monteiro. Quando eu cheguei no Paranauê, a coisa já estava assim, um pega para capar, é, de coisas, de gravadora. Então a gente sabe de concorrência, de empresário que vai, derruba um, derruba outro, fala que a música não está no disco, que não sei o quê. Naquela época eu passei por uma situação muito louca, entende? Então eu vi o ônibus passando aqui no ponto. Dei o sinal, o ônibus passou reto. Quando o ônibus parou para mim, eu fui subir e fui, entendeu? Eu não tenho culpa, eu precisava sair daquele ponto. E quando eu entrei no Adriana e a Rapaziada, nesse projeto, realmente eu larguei uma carreira de samba tradicional, onde eu fui realmente escolhida. Fui escolhida pela voz. Não fui escolhida porque eu nasci dentro de uma escola de samba, ou porque eu tenho uma dinastia, ou porque eu fosse uma pessoa com um biotipo físico adequado ao que as pessoas dizem que deveria ser uma cantora de samba. Não. A cantora de samba que eles queriam era quem cantasse. E para cantar samba, pelo que foi exigido no meu teste, onde estava Jorge Cardoso, que eu acho que é um dos maiores produtores de samba deste país, que sem entende de dúvida. arranjo, produção, Chico Roque, são pessoas responsáveis pela carreira da Alcione, né? E de vários artistas que fizeram sucesso. Se essa menina canta, se ela interpreta, se ela é afinada, se ela tem divisão. Porque para cantar samba tem que ter o tal da divisão. E eu era a louca da divisão. Tanto que quando eu fui gravar, eu cheguei lá quebrando tudo, porque eu era a menininha da Elis Regina, que tática, tudo. Aí entra Miguel Plopski dentro do estúdio, ouve, eu achei que eu tinha arrasado. Aí ele fala, pelo amor de Deus, vocês querem me matar? E eu só assim, né? Bororó no contrabaixo, só músico fera, entendeu? Eu não sabia quem era quem. O meu negócio era, puxa, eu tô cantando, então eu quero cantar, vou dividir tudo. Não, querida, era o simples, né? Volta, grava tudo de novo. E eles tiveram a paciência. Eu nunca tinha namorado, eu era muito jovem, e eu não entendi o que era essa tal da lágrima, o que era o tal do sentimento. E aí Chico Roque entrou no estúdio e falou, Adri, é assim. Aí eu entendi. Mas eu era imatura para isso, né? Vamos dizer assim, eu achava que eu tinha que ter técnica. E não é ter técnica, é ter sentimento, é ter É. verdade, é entender o que você está cantando e passar, né? Cecil Muniz é um cara que tem sentimento e técnica, né? Que canta pra Sim, é. caramba e sabe muito bem. O Belo é um cara assim que tem
técnica, canta muito em sentimento. Péricles é um cara que tem... os caras têm, os caras nasceram com isso, entende? E aí eu descobri, eles me ensinaram, eu era uma pedra bruta, meu teste foi o bêbado equilibrista em ritmo de samba enredo, para ver se eu tinha técnica, e foi incrível. Martinho da Vila ouviu, passando ali na companhia dos técnicos, e falou, quem é essa menina, cara? Quem é essa menina? Meu Deus! Eu era diferente, eu não era loira, outra imagem. Então, assim, eu acho que as pessoas elas querem colocar as pessoas numa caixinha. Mas as pessoas não querem andar, calçar o sapato que você calçou, engolir os sapos que você engoliu. Eles querem o seu sucesso, querem criticar, enfiar o dedo no seu nariz, falar que você é isso, que você é aquilo, que você não merece o seu sucesso quando você alcança, mas não sabe o que você passou. Quanta fome você passou, quantos nãos, ou quanta humilhação. Né? Então, é por isso que eu acho que essa coisa de bandeiras, né? Quando as pessoas falam, não é seu lugar de fala. Meu lugar de fala é o seguinte, se for falar sobre cantar, posso não ser a melhor cantora do mundo, da minha casa, eu sou a pessoa que tem lugar de fala para falar de música. Mas isso é muito relativo em determinado ponto, porque a história do samba que foi construída ali nos anos 90, porque a gente tem os grandes baluartes aí, a gente tem as nossas referências, que são os caras que vieram do terreiro lá e fizeram, nos deram uma diretriz para que a gente pudesse trabalhar. Em determinado momento ali nos anos 90, como eu tenho dito em várias lives aqui, houve uma reconstrução disso, né? Foi virada uma chave, o samba começou a tomar uma nova conotação, o tipo de samba, o tipo de banda, o tipo de instrumental, mercado, a maneira né? que Gravadora, tudo mercado, foi... FM. Ou o samba, para entrar na FM, ele tinha que botar contrabaixo, teclado. Mas o O que eu samba quero... do terreiro, né? O samba, desde a gente falar das coisas que vêm, desde a origem do samba, que é o samba, falar de Angola, falar das nossas Sim, sim. raízes. O FM, ele exigiu isso da gente. Mas o que eu quero dizer é que, nesse momento, você fez parte efetiva do samba. Né? Então, é uma coisa assim, que aí o lugar de fala fica muito relativo. Aí a gente não pode, poxa, você não está no seu lugar de fala. A não ser que uma Beth Carvalho te diga, olha, menina, você não está no seu lugar de fala. Do contrário, outras pessoas não poderiam. A Beth falaria que não. A Beth falaria que não, porque tudo que estava no FM naquela época, seja o maior sucesso, Exalta Samba, qualquer pessoa que fosse desse nível, infelizmente não agradava aos nossos mestres. O que eu posso te dizer é que eu tive a bênção de, na hora que eu estava ali na calçada ali, na rua Barata Ribeiro, para entrar, que eu estava procurando, vestida todo de preto, branca, em pleno Rio de Janeiro, 30 graus. Estava chegando a mesa digital no Companhia dos Técnicos, e Jário Gualberto, técnico de som, dos técnicos de som, estava na calçada recebendo essa mesa. E eu, sabe, aquele cabelo vermelho enrolado, cheguei para ele, que ele parecia aquele cara do Pica-Pau, né, que tinha aquele bigodão, assim. Falei, moço, por favor, senhor, sabe, porque... Eu achava que a Companhia dos Técnicos era um estúdio, assim, que você ia chegar e ia estar estrela, assim, em Hollywood, né? O senhor sabe onde é a Companhia dos Técnicos? Ele virou para mim e falou assim, você é Adriana Ribeiro, né? Eu falei, nossa, como é que você sabe que eu sou Adriana Ribeiro? Meu, tô te falando uma menina, velho. Aí ele falou assim, pô, branca, desse jeito, vestida toda de preto, Rio de Janeiro, 40 graus... Perguntando da Companhia do Técnico. É aqui, minha filha. E aí entra, né, por aquela galeria que é lá no fundo, que você não sabe, é um mundo, e de repente abre aquela porta e sobe aquele cheiro daquele estúdio que só os maiores entraram, né? E eu lá, entrando ali, vergonha. Aí logo de cara já vejo quem? Alceu Maia. Alceu Maia
vê aquele avião, né? Ele já entra, você, Adriano Ribeiro, já fiz amizade. E aí, Jorge Gomes, batera, bororó. E eu era da turma dos músicos, eu ainda não, eu não era a artista, eu estava indo ali fazer um teste. E é mágico. Então, assim, o que aconteceu comigo foi muito mágico, eu realmente fui escolhida. Eu depois, no segundo disco, o Senhor Rio do Hora produziu também. A música Em Busca do Sol, ele fez o arranjo. Depois eu participei do disco da Dona Ivone Lara, o Bodas de Ouro, cantando Acreditar com ela, que eu tinha uma vergonha, eu achava que eu não merecia estar ali perto dela, bati cabeça para ela. Conheci a Beth também, bati cabeça para Beth, bati cabeça para Alcio. E assim, mas foram rápidos, muito rápido. Sabe assim, tô sabendo que a diva, a rainha está aqui. Eu fui lá e pedi benção, sabe? Lindo isso. Mas é muito lindo e eu achava que eu não merecia. E o Martinho, eu tô tentando recuperar a fita. E também Rafael Rabelo, já que nós estamos aqui entre quatro cordas. Na fita Poxa, do meu lançamento, Rafael Rabelo, que tocou Flor de Lis nesse disco. Eu regravei Flor de Lis em homenagem aos meus anos da noite. E é muito linda, é o Theo Lima na bateria, a gente tem grandes músicos. E essa foi a última gravação dele, né? Do Rafael. Rafael. E o Rafael, ele Poxa, fala nesse vídeo sobre a importância da descoberta e ter me conhecido. Então, eu fui apadrinhada por essas pessoas. Assim como o Elifas Andreato fez a capa do disco. E também tem um jornalista muito importante do samba que fez o release e me apresenta, que agora eu estou emocionada em lembrar. Mas eu lembro de tudo, eu lembro do cheiro do estúdio e da importância que isso tem na minha vida. Eu realmente fui escolhida. Então, eu nunca na minha vida me achei merecedora, mas eu tive que entender isso um dia e até me perdoar por duvidar que eu era capaz de estar ali e ser merecedora. Então saiba que é o seu lugar de fala. Não adianta. Tem coisa que a gente. Que nem diz o velho lobo Zagalo, a gente tem que engolir. Né? Então não dá. Já foi, quem passou deu a bênção, né? Direto ou indiretamente, fez com que você chegasse até aqui e hoje a gente pudesse estar batendo esse papo numa quinta-feira, fazendo esse TBTzão aqui, falando de coisas maravilhosas e essa história que é muito bonita, porque é muito bacana a gente conversar de tudo que a gente já viu de entrevistas, mas esse tipo de coisa é sensacional. O cheiro do estúdio, a coisa da menina se descobrindo ali e podendo fazer parte do universo ao qual talvez muitas naquele momento que de fato viviam o samba não puderam ter a oportunidade, né? Então, Muitas pessoas foram testadas, viu, Fran? Eles estavam procurando um timbre, na verdade, uma voz. Naquela época se preservava muito isso. Então você sabia quais eram os artistas que estavam gravando. Então você sabia que o timbre do Negritude, a voz do Netinho, o jeito dele cantar, tinha uma personalidade. Então eles buscavam. O grande problema de tudo aliás, hoje em dia eu como jurado, eu sempre falo isso para as pessoas que estão tentando uma oportunidade, é o seguinte: você pode se inspirar em alguém, mas não imite, você tem que descobrir o seu valor. E era isso que eles buscavam, uma pessoa que tivesse uma personalidade. E na época as meninas imitavam muito a Alcione, né? Você vê que hoje as pessoas acham o máximo quem imita a Alcione, mas naquele momento não. Tanto que eu nem sabia cantar muito. E eu cantava Elis, mas eu não cantava em público, eu cantava para mim, porque na noite que eu vinha era uma falta de respeito, um disparate, você pegar no microfone e falar, vou cantar Elis Regina. Vai, querido. Entendeu? Não pode. Não podia, que era falta de respeito às rainhas. Né? Revisitando a história, falando das meninas e dos meninos do samba, todo mundo que chegou, todo mundo que aconteceu nessa cena e todo mundo que fez história nessa cena são diferenciados. Cada um tem o seu DNA. Cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu timbre, a tua realidade vocal, a tua realidade musical, a tua realidade de apresentação, a sua realidade de troca com o público.
todos vocês foram diferentes. Inclusive, por isso, vocês são referência de uma nova geração. Né? Falando-se... são. Aí a gente cai numa outra situação. Só o Belo... Vai. Quem é referência para quem? Belo, ponto. Quem mais? Não dá para ser assim. Sabe por quê? Porque não. Eu só estou te perguntando. Eu estou falando porque assim, eu sou ligada na audiência. De minimis da nossa geração, de sobrevivência, é o Belo. Eu acho que, assim... O Belo. Só que você vê vários jovens buscando o timbre, mas... Não vejo isso acontecendo com outros companheiros nossos, assim, não vejo. A gente está num momento, talvez, de redescoberta ou de transição, não sei dizer, que o lance da imitação ela está muito grande, né? Todo mundo está cantando muito lá em cima, num tom exagerado, às vezes, com arranjos mirabolantes, coisa que a galera não consegue, às vezes, mais tocar na rua, porque muita gente pensa que só a internet vai fazer do artista ele grande, mas se o grupo que está carregando caixa nas costas não tocar, o artista não vai acontecer também. Isso aí é um fato que a gente tem, né? Então, hoje em dia os arranjos são muito difíceis, e aí a gente tem uma galera que está correndo atrás do sonho, aprendendo, buscando, e que quer se espelhar nessa galera, e quer levar o som deles para a rua, e às vezes não consegue. Então, muita coisa mudou. Então, a galera está cantando muito lá em cima, enfim, mudou-se muita coisa. Tudo bem, se cantar bem, não tem problema. O que eu estou querendo dizer é que naquela época tinha que ter personalidade. Hoje em dia, os parâmetros e os padrões mudaram muito. Você desculpa, a gente está se conhecendo... Eu não faço a linha podre. Eu já fiz muito, mas eu não faço a linha podre, porque realmente não muda nada na minha vida fazer essa linha olha, não, realmente e tal. Não, eu acho que existe uma falta de respeito muito grande com a gente da década de 90. Acho incrível, lógico, existem pessoas e pessoas, tá? Existem pessoas e pessoas. Acho que tudo que se fala não é generalizado. Eu tenho muito carinho, eu tenho um respeito com as pessoas que sabem, que viveram, e todo mundo de hoje também. Eu respeito a todas as pessoas, mas eu sei quem nos desrespeita. Sim. Eu não estou falando do mundo do samba, eu estou falando de nós artistas de uma época, porque é um todo. Né? É um segmento. Não é um segmento, é a música, é a década de 90. Sim, porque não sei se você já percebeu que os empresários, eles não gostam de pegar artista que já tem estrada. Por quê? Pega só o novinho. Por quê? A velhinha falou, a tia Zé. Por quê? Porque a gente conhece o caminho, porque a gente vai conversar de igual para igual. Nós fizemos o caminho das pedras. Hoje existe o que eu disse antes, exatamente. Mas nós fizemos o caminho das pedras e tu tem que respeitar. As pessoas não querem isso. Para que vai bater cabeça? Quantas vezes... Olha, vou te falar, uma vez eu estava num camarim, eu não estou falando do samba, eu estou falando da música, eu estou falando do artista, tá? Eu estava num camarim, estava com a rapaziada, assim, em 2015, é muito recente isso. E a gente estava num camarim de rádio. Vou te dizer, Fran, nós nunca usamos segurança, nós nunca tivemos segurança, assim, sabe? Sempre fomos tranquilos. E lógico, 2015, quem éramos nós na fila do pão? Ninguém, né? E aí chegou uma dupla no camarim, com seguranças e tudo mais. Não nos cumprimentaram e passaram reto e só faltou segurança derrubar a gente. Entende o que eu estou falando? Não é o nosso meio, não é o nosso movimento. Não, o movimento da música, o movimento dos artistas. Você que está começando a sua carreira hoje em dia, procure saber quem veio antes. E respeite, cumprimente. Não importa, cumprimenta a porta. Sejam educados, né? Respeitem as pessoas. Lógico que você tem os seus ídolos, mas a educação ela é muito importante. E isso aconteceu, estava eu
a Adriana Rapaziada, o Sampa Crio, a gente não é assim tão ninguém para as pessoas fazerem isso num camarim. Não, Um jamais. camarinzinho, amigo. Um camarinzinho. Então, menos, né? É, é, Sucesso passa, gente. eu acho que eu acho que acho que é meio que cultural isso, né? Já que a gente não está falando de uma parada segmentada, mas está falando do contexto geral, acaba sendo que uma parada meio que cultural, né? A falta de educação mesmo, porque a gente precisa revisitar. Eu sou muito Fran, disso. não, Fran, desculpa te interromper. Não é cultural. É a galera da grana. É a galerinha que o pai bancou a carreira. É a galerinha que pegou 6 milhões e botou na carreira. E de repente você nunca ouviu falar e a pessoa tem 20 milhões de seguidores, não sei quantas. Não importa, amém. Isso é seu merecimento, se você tem alguém que investa na sua carreira. Mas ser artista não é só você ter dinheiro para fazer impulsionamento. Sem dúvida. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Não é cultural. Porque se, eu venho do gueto, venho pobrinha, zona norte de São Paulo, lá do Chaves. E Não, aí, tudo bem. Eu estou dizendo isso para você porque a gente pegou uma fase, por exemplo, dos anos 90, falando do pagode, depois do sertanejo, aquela coisa do boom, e muita gente que veio do nada tornou-se arrogante, inacessíveis, distantes, né? O cara que estava ralando na rua aí de sol a sol, de repente alguém achou, porque a gente está falando de uma época onde o investimento era diferente do pai, né? Aí o cara pegou e também acontecia isso, da galera chegar num camarim, chegar perto de um fã, por exemplo, e destratar o fã, de tratar mal um produtor, de querer aparecer nas costas do outro. Isso a gente viu e muito, o tempo todo quase, né? Foi e hoje tudo isso passou, né? Não menosprezando quem faz, mas hoje a gente tem artistas trabalhando de Uber, que um momento passado ele não queria receber um fã. Né? mas você sabe o que que eu penso disso? Tem dois lados, né, amigo? Tem um lado seguinte. Eu tenho uma artista, eu não vou dar o nome dela, não vou Claro, ser antiética. Uma grande artista. Eu vou te falar assim, pensa assim numa grande artista que eu era muito fã. Mas eu era fã da mulher. E aí, porque mulher é fogo, né? Mulher, pelo amor de Deus, sou mulher, mas ai, gente, menos também. Essa mulher, rapaz, eu quando vi, ela era da mesma gravadora que eu naquela época. E que eu ia fazer um debate numa rádio dessas AM e a gravadora levou ela também, cara. A hora que eu vi a mulher, eu quase caí da cadeira. De emoção, porque eu queria falar pra ela que entendo. eu era fã dela e tal. Ela não olhava na minha cara. Ela não olhava na minha cara. Não olhou na minha cara. Aquilo foi a morte, porque eu não tive oportunidade. Depois, uns anos depois, eu tive acesso a algumas pessoas, algumas histórias. E eu fiquei sabendo que essa pessoa ela tinha sido tão humilhada para chegar onde ela chegou, que quando ela chegou, ela achou que ela precisava pisar na cabeça de todas as pessoas. Então, Aquela tem era a referência dela, né? era a referência dela. Eu vou te dizer que depois eu perdoei, porque nem todo mundo tem maturidade para lidar com essa rejeição, com essas dificuldades. Tem gente que é tímido e tem gente que é soberbo, como você está falando, Sim, que subiu no... Mas que tem essa coisa. E outra coisa também, dependendo do empresário que tem junto, que eu também já tive fase assim, de ter gente do meu lado que eu tinha que obedecer, você ficava insuportável junto com aquela turma. Porque você começa a conviver com gente ruim e você fica ruim. Então, mas porque você acha que é o certo, né? Que é o jeito que tem que ser o negócio. Então é muito difícil, Fran, é muito difícil. Mas o problema, sabe quem é? É aquela pessoa que sobe, desce, e quando ela tem um tijolinho que ela sobe, ela volta a ser mala. Aí não dá. Aí não dá. É, é muito complicado. A Adriana e a rapaziada foram quantos anos? Adriana, rapaziada, o projeto começou em 99 e
2004 para 2005, acabou. Por causa... Teve uma rapaziada, a primeira rapaziada saiu, mas aí eu tive que continuar por causa do contrato com a gravadora. Depois a gravadora foi vendida, aí eu tive muitos desdobramentos burocráticos de gravadora e o nome Adriana Rapaziada era da gravadora. Então, quando eu fui vendida para a BMG, no grupo dos 7, fizeram um disco, foi o Guto Graçamelo que fez, foi o disco mais pop, foi um disco que desconstruiu muito a Adriana Rapaziada, foi muito difícil isso para mim. Foi o primeiro disco sem os meninos cantando, né? E só dando sequência a franchising do produto. Eu recebi a mensagem que a BMG tinha sido vendida para a Sony Internacional e que esses artistas que tinham sido contratados não iam continuar. E foi aí que João Augusto me convidou, eu fui para a DEC retomar minha carreira solo com um disco que é Brilhante e Raro, que tem Saudade Vem, produzido pelo Leandro Sapucaí. Mas, sendo muito sincera, foi muito legal o disco, foi muito legal a música, o João Augusto, fantástico, ele era meu diretor, ele construiu a Adriana Rapaziada comigo, mas se eu pudesse eu não teria saído, não teria, sei lá, teria feito, sei lá, mas não motivos de força maior. Isso é muito importante ser dito, né? Porque muita notícia rolou, né? N notícias, né? A galera, todo mundo especulou muita coisa e de fato, a realidade, assim, pouca gente sabe e tal, né? Independente que a gente não tenha aprofundado no assunto, mas fica aí para a galera entender que muita coisa envolve, além só do querer, né? Além só da vontade, além só... Porque eu imagino também, eu fiz aqui uma live com o Renatinho do Boca Louca, e ele estava relatando aqui que quando ele subiu no palco, sem a galera pela primeira vez, para ele foi um choque, sabe? Foi um show assim, que ele... O show do Boca Louca sempre foram 3 horas, porque ele não tinha fim. O Renatinho é maluco. Ele não Eu bate adoro o muito. Renatinho. Adoro o Renatinho. E nesse show, ele não conseguiu cantar 50 minutos. Quando ele foi dando uma crise de ansiedade, uma agonia, e ele começou a esquecer letra. Como que foi para você? Sim, exatamente igual. Minha primeira apresentação foi na Concha Acústica, sei lá, era um lugar gigante em Campinas. Eu fui cantar fim de noite e falei, vamos lá, você nunca vai me ver chorar, você nunca vai me ver sofrer. Então, assim, eu virei para trás, eu não sabia onde pôr a mão, eu jamais... Veja bem, eu era uma artista que tinha uma carreira solo com prestígio. Quando eu aceitei entrar dentro de um projeto que eu ia deixar de, né, entrar no projeto, eu sempre fui muito assim, muito de teatro, né, de entrar no projeto, é a gig, é a banda, é a família, e eu vestia a camisa, e pá, tem coreografia, e mexe o cabelo, e bota... Eu achava isso o máximo, né? Isso não tem nada a ver com samba, mas tem a ver com o meu lado artístico. Sim. Então, foi um projeto que eu entrei de cabeça, porque eu achava que eu não tinha mais carreira. Vou ser bem sério, que eu ia ser mais um disco na prateleira, eu tinha muito medo, recebi essa proposta, e entrei e vi que as pessoas iam trabalhar. Então, eu tinha um show montado, tudo era performance, né? Quando eu fui para ser sozinha, aí foi a treva. E eu realmente entrei nas deprês todas aí que todo mundo fala. Eu tive um momento que eu pintei meu cabelo de preto, que eu quis matar essa loira, entendeu? Eu tive um dia também que eu fui participar de um DVD de um grupo muito importante e cheguei lá, não sabia nem quem eu era mais. Eu acho que eu tive isso aí, uma crise de pânico, de ansiedade em cima do palco, 5.000 pessoas. Eu olhava para a cara do cantor e não vinha. Eu nunca tinha usado earphone também naquela época.
E eu achei que ia ter um teleprompter e não tinha, e botaram a letra no chão, eu olhava a letra embaralhava, e o público assim, você consegue! Você consegue! Os fãs sempre foram maravilhosos, né? Olha, eu vou te falar, cara. Eu acho que a Adriana da rapaziada, de repente, porque naquela época a gente não conversava, então as pessoas não tinham acesso à pessoa que eu sou, uma pessoa do que a gente fala da pataquada, uma pessoa que fala besteira. Mas também eu demorei muito para falar palavrão na minha vida. Eu acho que eu fui falar palavrão e beber aos 34 anos, porque eu tive uma educação muito repressora e tal. Então, cara, é muito louco, assim. Se eu fosse numerar tudo que eu vivi, tudo que eu passei e as vergonhas. Mas isso daí me marcou num grau que eu pensei, acabou minha carreira. Acabou. Aí eu fiquei muito insegura, muito insegura. E eu era muito segura, porque eu estudava, me preparava para fazer as coisas e assimilava rapidamente. Mas ali foi um divisor de águas, né? Tanto que depois pirei mesmo. Mas aos poucos a gente vai se resgatando. O que importa é que Deus é bom, divino e maravilhoso. E se você tem missão, não tem jeito. No meu caso, eu lido com a voz, eu lido com a música como missão. Eu tentei fazer faculdade, eu tentei ser outras coisas, sabe? Mas não deu. E é engraçado isso, porque a música, ela escolhe, né? Ninguém escolhe música. Porque música é uma parada que não dá dinheiro, né? Entre aspas, né? Uma parada que você tem que lutar muito para que ela te dê retorno. Isso não é Adriana, a gente está falando de Beatles, por exemplo. A galera ralou muito para ser Beatles, né? Verdade. E não é assim. Então a música é um negócio insano. É uma parada que você, pô, tem N profissões aqui. Eu vou ser gerente de uma multinacional, eu vou ser músico. Então não é você que escolhe, né? A música ela tem esse poder de colocar na pista quem ela acredita, né? Quem tem a coragem de devolver algo para ela. É, Que é uma ou a parada. cara de pau, né, querido? Que me olha assim, eu vou te falar, porque muitas vezes eu tive que ter uma cara de peroba que eu nunca tive e foi muito legal Porque desenvolvê-la. acaba confrontando você própria, né? Quando se você tem um personagem que te confronta a tua realidade, né? Você, poxa, eu estou aqui, eu vi uma entrevista sua falando que você teve que ir para um supermercado entregar panfleto porque a gravadora mandou, né? Então eu acredito, eu não faria, eu acho que eu perderia o contrato da gravadora. Ui, amor, você não sabe das coisas. É verdade, eu acho que eu até falei isso também, né? Eu falei sobre a questão de você ter um ego, de você ser uma pessoa flexível, de você ser humilde, de você. Só que quando você chega na idade que a gente está, a gente mas a gente tem um limite. A gente deixa a pessoa vir até você, te humilhar, te pisar. Você sabe, né? Só tem circo, né, se tiver aplauso. Então, você consegue. O grande lance da educação emocional, né, do controle emocional, da inteligência emocional, é isso, né? O cara tá aqui, se você tiver esse autocontrole, você vai em frente. O que acontece é que a gente começou muito cedo. Então, eu sei que eu perdi muitas oportunidades por ser sincericida, né? De falar a verdade. Pela educação que eu tive do meu pai, da minha avó, meu pai olha, é isso. E no nosso meio, você não pode falar o que você pensa. Aí você vai dizer, eu pensava, né? Pô, mas eu não vou falar o que eu penso, eu vou ser falsa. Eu não sou falsa, eu sou verdadeira. Não, tá errado. Você tem que ser uma pessoa inteligente. Você tem que ser uma pessoa comedida. Você, querido, você tem que ser uma pessoa que ouve mais e fala menos, né? Uma pessoa flexível e doce, para passar seu ponto de vista, para equilibrar esse doce e esse sal que você tem dentro de você. E aprender e ver com a visão do outro, né? E eu olhando assim para minha carreira, para todos os produtores que tiveram tanta paciência comigo, porque eu era um bicho, né? De me doutrinar, de me ensinar, o amor e o carinho que tiveram comigo.
a dificuldade que tiveram com a Adriana e a rapaziada, porque no caso aí, os meninos, foi muito difícil para eles entrarem nessa disciplina. Quando eles chegaram na minha vida, eu já era uma pessoa que já tinha subido e descido muitas vezes. E sabia que a construção de sucesso era mais ou menos você trabalhar uns 2 anos de graça para alguém saber, né, para estabilizar uma música, estabilizar um nome, começar a vender show com um cachê decente, né? Muito show de graça, muito show de graça. E muita música tocando no rádio. Ó, por exemplo, quando começou a tocar, só faltava você, eu estava gravando disco, mas eu já tinha carreira. Mas você sobe e desce, se você não tem uma sequência de show. Se você guardou algum dinheiro, você vai comer aquele dinheirinho que você guardou. Na verdade, é que nem que quando a gente faz baile que faz carnaval. Fez o carnaval, você vive o ano inteiro com o dinheiro do carnaval, né, gente? Eu sei disso. Né? Ia lá, tirava na ordem dos músicos, fazer a nota, não sei o quê. Ô, gente, pelo amor de Deus, como a gente já sofreu, como, né, a gente já pastou. Então, eu hoje, assim, eu vejo muita gente tendo facilidades e eu fico feliz pelas facilidades. Mas acho que todos nós gostaríamos também de ter um pouco de mel na nossa vida. Por mais Como que sucesso que a você, gente tenha tido, as pessoas acham que a gente viveu no mel, a gente não viveu. como que você vê a nova realidade do digital? Essa coisa essa coisa frenética de 3 meses você tem que estar com um trabalho novo, e hoje não é só mais o áudio, você tem que ter o áudio e o visual. Isso são dois custos, são duas produções, né? E acabou ficando muito mais caro e muito mais e muito menos tempo para se fazer, né? Como é que você tem visto hoje isso? Você acha que isso é justo ou não é justo? Qual é a sua visão em relação a essa parada toda do digital, que tem engolido muitos artistas, diga-se de passagem, principalmente aqueles que quebraram pedras, como você disse? Subimos arranhando as paredes, né? Ô, Fran, olha, eu acho muito legal porque isso faz parte dessa nova geração. Essa nova geração ela é muito rápida. Ela consome muito rápido e ela descarta muito rápido. Nossa geração não consegue. Eu gravava disco a cada 2 anos, amigo, veja. Então, assim, é como se fosse um filho, né? A gente gerava e via repertório e pensava no arranjo, e era um parto, e era tudo aquilo assim, né? A gente vivia visceralmente. Hoje as coisas elas são muito rápidas e são muito descartáveis. Quem tem condições financeiras de bancar, de fazer essa gestão, amém. Eu demorava uma vida para achar uma música boa. Mas hoje a gente percebe que tem muito compositor bom, fabricando rapidamente. Mas não é todo mundo que tem 30 mil reais para pagar uma liberação e uma. Como é que fala? Para ser só sua a música? Esqueci agora. Sei, esqueci a palavra, sei o que você está falando. Esse negócio O aqui. direito ali, né? Você dá o direito Ser só ali. sua. Porque não adianta você gravar um negócio e todo mundo gravar, entendeu? A exclusividade, né? Exclusividade. Então, qualquer compositor é 30 pau. Porque o compositor, hoje, ele tem que cobrar nesse lance, senão ele, coitado, não vai receber nunca, porque não tem disco, porque não tem nada. O Brasil ainda está um pouco atrasado, né? Então, assim, a gente ia procurar as editoras para poder ver repertório, né? E hoje você manda aí no Instagram, você vê quem é que fez a música, mas você vê que esse valor, essa situação toda está dentro do sertanejo, que o sertanejo é um outro universo de business. O grande problema do samba é que ele demorou muito para entender o business e se profissionalizar dentro do business. Só que quando você, né, nessa coisa de engendramento, então ficou assim distante. Será que é assim? Será que é assim? Mandar um abraço aqui para o Tiagão, do Turma do Pagode, que tá aqui com a gente. Mas será que é assim mesmo o lance do business? Será que a gente não entendeu? O pagodeiro não entendeu? Porque, pensa comigo, a galera do sertanejo também é uma galera simples, uma galera que também não tinha tanta cultura e resolveu se organizar para isso. Né? Será que a gente se organizou mal?
para fazer. Por isso que a gente está numa situação onde a gente tem 5, 6 que dominam o mercado. A gente podia ter Então, 50. exato, é isso que eu estou falando, porque nós estávamos muito dentro daquela gaiola da gravadora e da editora. Os sertanejos, o que que aconteceu? Eles podiam ter gravadora, mas eles tinham a própria estrutura dentro do escritório deles, né? De divulgação, eles abriam a própria editora e blá 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 blá. Eu acho que hoje os nossos compositores de samba, eles estão, principalmente os mais jovens, né? Os outros, os mais da minha época, da década de 90, muita gente já tinha contrato com as editoras, então, assim, são contratos difíceis de desfazer. Tem muita história, né? Cada um à sua maneira. E naquela época também, a gente assinava contrato com empresários que eles tinham direito total sobre tudo na sua carreira, e aí você ficava muito dentro daquilo, né? Esperando o que a gravadora vai fazer, esperando o que o empresário vai fazer. Então, hoje, demorou um pouco para a gente estar tomando as rédeas do nosso trabalho. Eu acho que um dos poucos que teve essa. E foi rápido, foi Leandro Learte. Leandro Learte, eu acho que ele é o pioneiro dessa organização de composição, de produção, de ser o dono do trabalho e tudo mais, né? Mas isso é uma evolução muito positiva. E eu tenho fé que a gente vai, ainda mais agora que estamos todos com a nossa carta de alforria, fazer o nosso melhor. E o barato disso que você está dizendo é que a galera também dava o direito de exclusividade para a gravadora, né? No sentido de você é o compositor, vai aparecer o teu nominho lá no encarte, quando tinha o encarte, né? Mas, na realidade, o dono da canção seria a gravadora, porque você já pegou grana antes para se manter e fazer as suas paradas e É, ficou em função da gravadora ou da editora, né? Isso acabava que muitos artistas também ficaram em débito, grandes débitos aí com editoras, enfim, né? E a galera meio que muita gente quebrou em função disso, né? Tem muita coisa que se fala, mas muita gente se quebrou também, faliu, e bandas que você adorava e hoje você não vê mais na cena, tem muito disso também, né? Aquela coisa da administração errônea, aquela coisa de você pegar, usar e não saber se vai virar para pagar. Então, tudo isso aconteceu. A má administração também fez com que a nossa cena tomasse uma outra proporção, mas eu acredito que iremos voltar a um patamar onde merecemos. E você estava falando das composições, e tem um lance também que é muito importante, antes da gente finalizar, é que hoje, por exemplo, a gente toca muita coisa nova, tem muitos compositores bons, mas em determinado ponto do show, em determinado momento, você tem que tocar aquilo que foi sucesso. E às vezes até muito mais do que o que se tem hoje. Então, acaba que sendo um ponto meio que contraditório, né? Será o que acontece para a gente ter que revisitar o tempo todo os anos 90? não, nós somos nostálgicos, não é verdade? Mas Nós a gente está falando de gostamos pessoas de muito. 18 anos. A gente está falando de pessoas, às vezes, de 18 anos, que são dessa geração, mas que não tem, talvez, a gente falou da paciência, da coisa da internet, mas uma galera que tem o poder do telefone na mão, do celular aí, e essa galera mais jovem, quando você toca, por exemplo, uma música tua, quando você toca uma música da Eliana, toca uma música do Leandro Learte, Temporal, por exemplo, a galera de 18 a 60 anos vem com você. Então acaba sendo uma parada assim difícil de se entender, né? Olha, você sabe que eu sei, no caso Temporal é um clássico muito tocado, né? É um clássico tocado demais em tudo quanto é circuito. Existem músicas realmente que são muito especiais e artistas muito especiais. Eu acho que nós devemos isso às bandas, como você disse, aos músicos que estão na noite e também aos pais, às famílias dessas pessoas que ouviam em casa, né? Você sabe que nós estamos vivendo uma geração que está dividida entre o funk e o sertanejo. E essa geração
principalmente a geração que está mais focada ao funk, é, para eles falar de samba, falar de pagode, realmente é algo intangível. Eu vejo pessoas de 18 anos, você fala, ela é cantora, eu sou tratada feito um ET, ninguém sabe quem eu sou, né? Então, assim, é até legal que a Ludmilla fez esse trabalho com o Sereno, de dar essas canjas e tudo mais, que isso ajudou bastante, até mesmo o Mumuzinho cantando, revisitando Alcione e tudo mais. Isso é muito bom, isso foi muito positivo, porque fez com que essa nova geração, olha que diferente, que bonito, que legal, porque o samba é maravilhoso. Essas canções são maravilhosas, né? Então você vê artista atual fazendo isso, faz com que, porque não adianta eu ir lá cantar. Mas precisa ter essa mistura, ter esse together, né? O próprio Sereno, com esse projeto, que eu acho que o projeto do Grupo Sereno é um projeto lindo, um projeto interessantíssimo, inteligente, sabe? Peraí, o que nós temos? Só um limão? Então vamos fazer uma limonada, querido. Entendeu? Isso é muito legal. Uma coisa que para mim foi muito boa, né? Eu vim fazendo Pagode 90, que era uma coisa que eu não imaginava que... Eu achava que as pessoas não iam querer me ver, sabe? Assim... Uhum. E de repente eu comecei a fazer casas pequenas e isso foi crescendo e foi tendo esse contato com o público. E isso foi lavando a minha alma, me enchendo de esperança, sabe? Foi tão bom. E depois eu montei meu projeto da Beth Carvalho, que eu fiz o tributo Beth Carvalho no Teatro Maravilhoso. Gazeta, que era um projeto assim de alma, que eu, nossa, eu pedi licença, bati cabeça, conversei com as pessoas, então, falei com o Alceu, porque o Alceu é o curador do projeto, e chamei meus amigos o máximo que eu pude, assim, para participar como um tributo, como uma reverência, como um agradecimento por toda a inspiração, porque ela é a nossa grande professora do samba, né? Do Iapoque ao Chubi, de A a Z. Ela gravou e ensinou para todos nós, né? E tem isso tudo registrado, não só nos discos, como em vídeo, porque ela era uma grande arquivista, ela guardava tudo. Então, tudo que Sim. você quiser saber sobre samba, você vai ter através da nossa madrinha Beth Carvalho, né? E Isso, aí esse projeto, a pena foi a coisa da pandemia, da pandemia. infelizmente, que parou, mas era uma coisa, era um projeto chamado Samba Vai ao Teatro, que eu levava essa coisa do não só estaria a Beth, mas estariam outros contextos, outras divas, outras rainhas dentro desse projeto. E isso tudo lavou muito a minha alma, de uma maneira assim curadora. Por quê? Porque não era a Adriana da Rapaziada, não era a Adriana Ribeiro, não é aquela cantora que tem que estar dentro daquele molde. Não, era a alma de uma artista reverenciando os seus mentores. Era aquela parada de você, de quando fazia baile, né? Você mesma, né? De você estar no palco. Não, baile não, baile não, Não, baile eu não, digo, que você não, tem que eu imitar, não digo, pode. Lá eu não não, tinha não, eu alma, digo, lá eles arrancavam meu coração, não me fala não, isso, não, viu? eu digo no sentido de você ser você mesma, né? Sem aquela galera em volta tirando, às vezes até a paz, né? E a tua realidade, te desconstruindo o teu DNA. Ali era você homenageando aquelas as quais você tem um sentimento diferenciado relacionado à tua própria carreira, né? São as mentoras. Eu te digo assim, que o dia que eu conheci a Dona Ivone Lara, que a gente foi gravar o Acreditar no Bodas de Ouro, eu olhava para o seu rio do Hora e falava, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui na presença dessa mulher. Então, assim, eu sempre tive essa postura com as mentoras, com as nossas divas, né? De pedir a benção, de pedir licença, assim como com a Alessi Brandão, que cara, principalmente a mulher compositora, né? As mulheres compositoras são figuras master, blaster, ímpar. A Dona Ivone, a história dela é algo fabuloso, né? Você está falando de músicos, é muito bonito essa reverência que você tem aos músicos. Inclusive, tem um grande músico, eu tenho um carinho especial aqui, que é o Marcelo Lombardo, que está falando de você. Que Lindo. O Lombardo, ele fez comigo o Bem Brasil.
Ele tava. Meu, que lembrança linda, Lombardo. Ele gravou os discos do Adriano e Rapaziada. Ele fez os banjos. Lombardo, eu acho que ele fez violão nesse Bem Brasil. Lombardo é um cara fabuloso, maravilhoso, maravilhoso. Todo abraço. Sensacional mesmo. Adriana, eu queria muito te agradecer, sabe? Ah, Eu amei a tua sinceridade, eu acho que falta um pouco isso em todos, sabe? Três pessoas assim que vieram com esse cunho mesmo, assim, com essa coisa de estar desprovido de resistência para fazer. Foi você, Xande de Pilares, ai, o Anderson Xande. Leonardo, Ai, eu os amo. caras que vieram assim, bem, com muita tranquilidade para fazer, sabe? Poxa, eu queria muito só te agradecer, dizer que foi uma honra ter você por aqui. No Obrigada. que pudermos ajudar, sempre estaremos aqui de portas abertas, tá bom? E saiba que aqui você tem um fã e que a tua carreira faz caminha com a vida de muitos dos brasileiros no sentido de ser trilha sonora da gente, né? Então você tem essa coisa, né, de trazer uma realidade, muitos casamentos, muitos namoros, filhos. A galera veio em função daquilo que se ouvia, da qualidade que a gente tinha e que acabava culminando em relacionamentos, que é muito bacana. Então eu queria dizer para você que, poxa, sempre que quiser e tiver um tempinho, as nossas portas aqui estão abertas para bater um papo e falar da tua carreira, que é um prazer. Fran, muito obrigada, agradeço imensamente o convite. Você citou pessoas que eu amo, que eu admiro, né? Quando a gente fala de Anderson Leonardo, a gente vai falar de Andrezinho, vai falar de Molejo, vai falar de Biravaí, né? Um dos Que maiores teve aqui produtores. também, pô, Vira Bira, sinceridade pura. o Bira foi uma live de 2 horas e 20. Eu E, imagino. É uma e, escola. nossa, inclusive hoje à tarde ele me mandou uma mensagem, ele me manda mensagem, quando ele liga e eu olho para o telefone, eu não sei se eu atendo, eu não sei se eu jogo o telefone para cima. Eu sei o que é isso, né? Porque os caras são demais mesmo, né? Máximo respeito, Biravaí. Eu tive uma sorte de produzir, eu gravei com um grupo. Ai, meu Deus, agora eu não tô lembrando o nome do grupo que eu gravei, foi produzido, ele produziu. Eu já tinha gravado uma vez, aí eu gravei novamente, e era com a produção dele, meu querido, o jeito que ele coloca a batucada, que ele coloca o banjo, que ele coloca o cavaco, o nível que a coisa vai é uma coisa que arrepia, né? Vai lá na alma, né? Então tem tanta gente maravilhosa. E o Xande, cara, o Xande, para mim, ele é absoluto em tudo que ele faz. Eu acho que ele é gênio, que está meio aqui entre nós. Um anjo gênio, né? Anjo porque é um coração absurdo, gênio porque é uma genialidade absoluta. Sou muito fã do Xande, gravei algumas coisas dele que ele fez para mim, para os meus discos e tem um sonho um dia, né? A gente ia gravar nesse disco Brilhante e Raro, na época rolaram complicações no parto, mas não tem problema. A gente faz outro filho. Antes do tchau, eu queria que a galera soubesse aonde a gente vai encontrar a Adriana, quais são os projetos, o que vem por aí, para que a gente possa ter acesso sempre e estar ligadinhos aí naquilo que você vem fazendo. Bom, Fran, assim, minha vida tá. Eu tô reclusa mesmo, né? Só tô saindo para a finalização, porque eu sou jurada num reality muito legal na TV Aparecida, que se chama Revelações Brasil. É um programa de altíssimo nível de produção, lindo, lindo, lindo. Agora nós estamos na reta final já gravamos tudo e eu volto só para a final que vai ser ao vivo em junho. Mas vocês podem assistir toda quarta-feira às 8 horas da noite nos diversos canais aí da TV Aparecida. É muito bonito, muito legal, muito honesto o trabalho em termos assim de todo mundo que está participando, de cortar o coração. Você vê grandes talentos indo embora, mas você tem que escolher um. Ai, é um risca-faca, é uma briga. Quero que a pessoa fique, é uma coisa. Mas é muito legal. Recentemente, em termos de produção, eu participei. Você sabe que eu tenho
um lado que eu gravo com DJs, gravo em inglês. Eu não tenho essa coisa assim, ai, minha bandeira, entendeu? Eu sou só isso. Não, eu acho que você é músico, você é artista, o que toca o seu coração, o que você se sente habilitado para fazer, se você é convidado, faça. Eu tive o convite do Ramilson Maia, participei com ele agora numa track que se chama Vou Pra Praia, que é a música mais recente. Ela tem um astral bom para esse momento que a gente está vivendo. Em termos musicais, eu tenho muitas coisas que eu gostaria de fazer, amigo, mas tudo isso precisa de dinheiro. E como a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Como diria, como será o amanhã? Então, eu estou esperando a vacina, essa oportunidade da gente, pelo menos, retomar algum samba, alguma coisa como eu fazia, seja o Pátio SP, que a gente fazia lá um projeto, o Bar Brahma, são coisas assim pontuais que dava para a gente estar encontrando com os nossos amigos e tomando uma cerveja e fazendo um som, chamando, perdão, os meus músicos, meus queridos, meus bebês, porque a gente é uma família, né? A gente se gosta mesmo. Quem veio tocar comigo não é por grana, é porque gosta mesmo da tia, me chamo de tia. Então é essa a vida, sabe? Eu preciso trabalhar, eu gostaria demais de pedir a Deus que isso aí passasse logo. Mas eu queria pedir aos nossos amigos do nosso meio que não se expusessem. Um produtor meu, muito pessoal, uma pessoa que trabalhou com Zezé de Camargo, com Vanessa, com Ney Matogrosso, que foi o Agberto, faleceu. E foi Covid. Tantos amigos, tantos músicos. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa se cuidar. E eu vi recentemente alguns amigos fazendo alguns trabalhos aí com muita gente, muitos músicos, todo mundo sem máscara. E eu acho que é um bicho muito traiçoeiro essa doença, sabe, Fran? Acho que a gente tem que usar máscara, acho que a gente tem que se proteger, lavar as mãos, passar álcool gel, chegar em casa, sabe, tira o sapato na porta, tira essa roupa, entendeu? Lave a mão. A gente tem responsabilidade com as pessoas que a gente ama. E se cuidar, nós estamos indo para a terceira onda. E eu quero a minha vida de volta. E eu quero todo mundo vivo. É isso. Sabe? Então eu não faço muitos planos ainda por causa disso tudo. É como se eu estivesse num eterno pause ou embaixo da água, numa piscina, segurando a respiração. É verdade mesmo. Mas a gente espera que tudo isso passe, que a gente possa também logo poder fazer um podcast presencial, bater esse papo pessoalmente, Conte né? comigo. E falar um pouco mais do que a gente gosta, que é música. E eu creio que isso vai passar muito logo. A gente tem fé nisso, que Deus possa estar olhando pela gente aí, para a gente possa passar por isso e que as perdas sejam as menores possíveis, né? Se Deus quiser, amém, Ele quer. Obrigado, viu? Obrigado você, um beijo, fica com Deus, se cuida aí, tá bom? Conte com a gente. Tá bom, tá bom. Tchau, gente, obrigada. Tchau, já. Agradecer a galera aqui que participou com a gente, que fez essa live com a gente. Muito obrigado vocês, tá bom? Vocês possam também seguir a página Entre Quatro Cordas, tá? Aqui e no YouTube, a gente tem uma página lá, E4C TV no YouTube. Dá essa moral pra gente, nos siga, tá bom? Muita gente bacana ainda tá por vir aí. Esse mês ainda temos Catinguelê, temos Grupo Gravação, muita gente bacana. Então, que vocês possam ficar ligadinhos aqui na página Entre Quatro Cordas. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos aí. Fiquem com Deus. E até amanhã.